Tem criança que nasce sabendo de coisas que adulto demora anos para entender. Sabe quando a casa está quieta demais? Sabe quando o sorriso da mãe é de mentira? Quando ela ri para ninguém suspeitar? Sabe quando o barulho de passos na varanda faz ela segurar o fôlego e apertar a mão do filho com força demais? Mateus tinha 6 anos e sabia de tudo isso. Ele não entendia palavras como abuso ou controle, mas entendia o cheiro de cachaça na roupa do pai, o som do choro abafado no banheiro e o jeito que a mãe ficava menor toda vez que ele entrava em casa. Um dia, num lugar onde ele nunca deveria estar, ele olhou bem nos olhos de um homem sério e frio como pedra e fez uma pergunta que nenhuma criança deveria precisar fazer. Uma pergunta que mudou a vida de todo mundo. Sejam bem-vindos ao canal Histórias Emocionantes para Ouvir. Eu quero mandar alguns abraços cheios de afeto para pessoas muito queridas do nosso cantinho. Um abraço bem apertado para Luiz Antônio Rodrigues, de Uberlândia, em Minas Gerais, para Valdivia de Lira, que nos ouve do Parque Santa Madalena, e também para Janete Padilha, de Curitiba, no Paraná. Recebam todo o nosso carinho. É uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente. Agora, vem comigo, que a nossa história vai começar. Rômulo Veloso não era o tipo de homem que sorria à toa. Aos 38 anos, ele tinha construído uma das maiores empresas de logística do interior de Goiás, com as próprias mãos, e com uma frieza que deixava qualquer funcionário desconfortável. Seu escritório ficava no segundo andar de um galpão reformado às margens do rio Paranaíba. E de lá ele enxergava os caminhões entrando e saindo como um general observa suas tropas. Não tinha paciência para conversa fiada, para choro, para desculpa. Cada coisa tinha um lugar, cada pessoa tinha uma função, e sentia-se muito bem assim. Fora do trabalho, a vida era igualmente organizada e igualmente vazia. Casa grande demais para uma pessoa só, geladeira com comida que ele mal tocava e um cachorro velho chamado Trovão que dormia na varanda e era o único ser vivo que Rômulo deixava perto sem sentir incômodo. As pessoas diziam que ele tinha sido diferente antes, mais aberto, que tinha tido uma noiva, que a história tinha terminado mal e que desde então ele havia fechado algo por dentro como quem tranca uma porta e joga a chave fora. Certa manhã de agosto, com o sol de Goiás batendo duro no asfalto e os pássaros jacarandás cantando nos eucaliptos da beira do rio, uma funcionária nova chegou para o primeiro dia de serviço no setor administrativo. Seu nome era Clarice Andurá. Olhos castanho escuros, cabelos presos num coque apressado, blusa passada mas já amassada na altura da manga, como se ela tivesse saído correndo de casa. Ela chegou no horário exato, cumprimentou a todos com um sorriso educado e foi direto para sua mesa sem fazer perguntas desnecessárias. Rômulo a observou por 3 segundos pela janela do escritório e voltou para os relatórios. Mais uma funcionária, nada de especial. Mas havia algo no jeito que ela carregava o peso do corpo, como se estivesse sempre esperando que algo ruim acontecesse, que ficou na cabeça dele por um tempo maior do que ele queria admitir. Clarice Andurá tinha 32 anos. Ela havia sido casada com David Andurá por 7 anos. 7 anos longos demais. Tinha pedido o divórcio 2 anos atrás, quando percebeu que aquilo não tinha mais conserto. Ele não aceitou. Disse que ela não ia a lugar nenhum. Ela tentou ir mesmo assim. Pegou Mateus, pegou uma mala, foi morar num apartamento pequeno do outro lado da cidade. Durou 3 semanas. David apareceu na porta toda noite, às vezes chorando, às vezes gritando, até que os vizinhos começaram a reclamar e o medo de alguma coisa pior a fez recuar. Ela voltou. Ele prometeu que ia mudar. Não mudou. E aí ela tentou de novo, desta vez num bairro diferente, sem contar o endereço para ninguém. Ele descobriu do mesmo jeito, sempre descobria. David bebia. Não todo dia, não sempre da mesma forma, mas o suficiente para que ela nunca soubesse com qual versão dele iria se deparar quando a chave girasse na fechadura. Às vezes, ele era só grosso. Às vezes, era pior. Ela tinha um filho, Mateus,
de 6 anos. O menino era a razão pela qual ela ainda se levantava de manhã e ainda tentava acreditar que um dia as coisas poderiam mudar. Ela tinha conversado com sua amiga Delsa numa tarde, quando achou que Mateus estava dormindo, e tinha falado em voz baixa sobre a vontade de ir embora, sobre o medo de tentar, sobre não ter para onde correr. Não sabia que o filho estava acordado no quarto ao lado, com o ouvido colado na parede fina do apartamento. O menino ouviu tudo e guardou dentro do peito como se fosse um segredo muito importante. Numa quarta-feira de setembro, Clarice precisou levar Mateus ao trabalho. Pediu desculpa à supervisora, prometeu que ele ficaria quieto no cantinho e foi com ele de mão dada até a empresa. Mateus entrou olhando para tudo com aquela curiosidade enorme de criança que nunca viu galpão de caminhão. Ficou olhando para os veículos como se fossem dinossauros domados. Foi nessa tarde que ele viu Rômulo pela primeira vez. O patrão desceu do escritório para assinar uns papéis e cruzou com a criança no corredor. Parou. Olhou para baixo. O menino olhou para cima, aquele olhar direto que criança pequena tem e que adulto perde com o tempo. Rômulo franziu a testa e disse secamente que o setor não era lugar para criança. Clarice pediu desculpa, ficou vermelha e puxou Mateus para perto. Rômulo já estava virando as costas quando ouviu a voz pequenininha. Tio, o senhor é rico? Ele se virou. Clarice fechou os olhos com vergonha. Por quê? Rômulo respondeu mais por espanto do que por interesse. Porque homem rico pode ajudar, né? Disse Mateus, com a naturalidade de quem faz a pergunta mais simples do mundo. Rômulo não respondeu. Mas também não foi embora na mesma hora. Ficou parado um segundo a mais do que precisava, olhando para aquela criança de dente faltando que falava com a seriedade de um homem velho. Depois virou as costas e subiu a escada. Mas aquela pergunta ficou zunindo na cabeça dele a noite inteira. Nos dias seguintes, Rômulo começou a prestar mais atenção em Clarice, não de um jeito romântico. Pelo menos era isso que ele dizia para si mesmo. Era mais uma inquietação, como um cálculo que não fecha. Ela chegava sempre no horário, trabalhava bem, não reclamava. Mas havia marcas escuras embaixo dos olhos que não eram de sono perdido por conta de festa. Havia um jeito de sobressaltar quando alguém batia a porta com força. Havia um telefone que ela às vezes olhava com um medo silencioso antes de atender. Uma tarde, ele desceu para falar com a supervisora sobre um contrato e ouviu, sem querer, a voz de Clarice do outro lado da parede de vidro. Ela estava ao telefone, falando baixo, mas com aquela tensão que ocupa todo o ar ao redor. Eu sei, David, eu sei, já vou. Depois silêncio. Depois ela ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse esperando o coração parar de acelerar antes de voltar ao trabalho. Rômulo foi embora sem falar nada, mas naquela noite não conseguiu trabalhar como de costume. Ficou na varanda com trovão, ouvindo o vento balançar as folhas do cerrado, aquele som seco e vivo ao mesmo tempo, e pensou em coisas que não costumava pensar. Na semana seguinte, Mateus apareceu de novo. Desta vez, o pai de Clarice tinha sido internado e ela precisou levar o filho enquanto resolvia uma burocracia urgente no hospital. Mateus ficou sentado numa cadeira do corredor com uma mochilinha nos joelhos e um livrinho de colorir na mão. Rômulo passou por ali, parou e desta vez foi ele quem falou primeiro. Você de novo. Eu de novo. Respondeu o menino, sem levantar os olhos do desenho. Rômulo cruzou os braços. O que você está colorindo? Um leão, mas estou pintando de azul porque eu quero. Leão não é azul. O meu é, disse Mateus com uma convicção tranquila que desarmou completamente o homem mais frio do município. Rômulo puxou uma cadeira, sentou do lado e ficou olhando o menino colorir por uns minutos sem dizer mais nada. Quando Clarice voltou e os encontrou assim, lado a lado em silêncio, ela ficou tão surpresa que esqueceu por um momento de tudo que a pesava.
A aproximação aconteceu de um jeito que nenhum dos dois planejou. Um problema no sistema deixou Clarice trabalhando até tarde, e Rômulo, que nunca ia embora antes de todos, acabou sendo o único que ainda estava no andar, quando ela percebeu que havia perdido o último ônibus. Ela não disse nada, ficou olhando para o celular, tentando calcular o custo de um aplicativo que não cabia no orçamento daquela semana. Rômulo foi até a janela, olhou para o céu que estava começando a fechar com nuvens pesadas, aquelas nuvens de chuva de fim de tarde que o interior de Goiás conhece bem, e disse, sem olhar para ela, "Eu posso te levar." Clarice recusou. Ele insistiu uma vez, só uma, e com uma praticidade que não parecia gentileza, mas era. Ela aceitou. No carro, o silêncio era grande, mas não era incômodo. A chuva começou antes que chegassem à metade do caminho. Uma chuva grossa e barulhenta que batia no teto do carro como palmas apressadas. Ela deu o endereço num bairro simples, do outro lado da cidade. Ele dirigiu sem comentar o percurso. Quando chegaram, ela pegou a bolsa e agradeceu. Ele ficou parado, com o carro ligado, olhando a fachada daquele apartamento num sobrado antigo, janela com grade, porta de madeira desbotada, e viu. Pela janela acesa do primeiro andar, uma sombra grande se movia de um lado para o outro com passos pesados. Clarice estava saindo do carro quando ele disse, "Você tá bem?" Ela pausou. Não virou o rosto. "Tô sim. Obrigada pela carona." E entrou. Ele ficou parado ali até a luz da janela apagar. Não sabia por quê. Só sabia que o peso que ele sentiu no peito enquanto esperava não era de um homem que não se importava. Fazia 2 semanas que Rômulo estava diferente, e todos no escritório sentiam, sem saber nomear. Ele parou de disparar e-mails às 11 da noite. Começou a passar pelo setor administrativo com mais frequência do que os relatórios exigiam. Numa tarde, trouxe um saco de pipoca de bandeja de uma festa junina que tinha passado na rua e deixou na mesa da copa sem explicação. A supervisora achou que era sinal do apocalipse. Clarice notou também, e tentou não notar. Sua vida não tinha espaço para complicações novas, já estava cheia de complicações antigas, mas havia algo no jeito que Rômulo a olhava, um olhar reto e sem enfeite que fazia ela se sentir vista de verdade pela primeira vez em muito tempo. Numa sexta-feira, quando todo mundo já tinha ido embora e ela estava fechando o computador, ele apareceu na porta do setor e disse que ia buscar café. Perguntou se ela queria. Ela disse que sim. E foi assim, de pé, com 2 copos descartáveis e o som da chuva batendo no telhado do galpão, que os dois ficaram conversando por quase 1 hora. Ele não perguntou sobre a vida dela. Ela não perguntou sobre a dele. Falaram de coisa boba. O Cerrado, uma música que tocava no rádio de um caminhoneiro, o Leão Azul de Mateus. Quando ele foi embora, ela ficou olhando para a porta fechada e percebeu que estava sorrindo. Um sorriso de verdade, daquele que nasce sem pedir licença. Na semana seguinte, ele chegou perto dela num corredor estreito, enquanto os dois buscavam um arquivo, e por 1 segundo, o espaço entre eles ficou menor do que precisava ser. Os olhos se encontraram. Nenhum dos dois recuou. E então, com aquela chuva voltando a cair lá fora, como se o tempo estivesse conspirando, ele se aproximou devagar. Ela não se afastou, e os lábios se encontraram num beijo quieto e quente. O tipo de beijo que não tem pressa, porque já chegou onde precisava chegar. Ela fechou os olhos. Ele colocou a mão com cuidado no rosto dela, e por aquele momento, tudo que pesava no mundo parou de pesar. Mas quando ela abriu os olhos, o medo voltou. Os dias depois do beijo foram estranhos de um jeito gostoso e assustador ao mesmo tempo. Rômulo não sabia bem o que fazer com o que sentia. Era como se tivesse encontrado uma porta que não sabia que existia na própria casa. Clarice chegava ao trabalho e ele sentia o espaço mudar. Ela sorria para ele com um canto dos lábios de longe, com um cuidado de quem sabe que aquilo ainda é frágil. Mas havia algo que ela não tinha contado.
Algo que pesava toda a noite quando ela voltava para casa e fechava aquela porta de madeira desbotada. David estava pior. Ele tinha descoberto que ela estava chegando mais tarde. Tinha começado a cobrar, a perguntar, a apertar. Ela negou tudo. Disse que era trabalho. Mas sentia que o tempo estava acabando, que aquela situação tinha uma hora marcada para explodir, e ela ainda não sabia como sair de dentro quando isso acontecesse. Mateus, naquela mesma semana, apareceu mais uma vez no escritório. Clarice tinha uma reunião que não podia adiar, e a escola saiu mais cedo. O menino ficou no corredor de novo, desta vez sem o livro de colorir. Ficou só olhando para as coisas, pensando. Quando Rômulo passou, o menino levantou e foi na direção dele com passos determinados, como quem guardou uma coisa importante por tempo demais. Ele puxou a manga da calça de Rômulo. O homem abaixou o olhar. E Mateus, com a voz muito séria de quem não está brincando, disse: "Tio, pode ajudar eu e a mamãe fugir do papai?" O ar saiu do pulmão de Rômulo sem aviso. O menino continuou com aquela voz pequenininha que pesava toneladas. Eu ouvi ela falando que queria ir embora, mas que não tinha mais para onde ir sem que ele a encontrasse e que o papai é perigoso. Eu não quero que ela chore mais. Rômulo ficou parado. O corredor estava vazio. A pergunta ficou pendurada no ar como fumaça. E então, pela primeira vez em muito tempo, os olhos daquele homem frio ficaram cheios. Naquela noite, Rômulo não dormiu. Ficou andando pela casa grande e vazia, ouvindo o trovão roncar na varanda e o vento do cerrado passando entre as folhas secas, com um chiado baixo e contínuo. Pensou em Mateus. Pensou em Clarice. Pensou na sombra na janela iluminada. Pensou na voz dela dizendo: "Eu sei, David, já vou." Pensou no beijo. Pensou em tudo que ele tinha trancado dentro de si mesmo por anos e em como uma criança de 6 anos tinha chegado e arrombado a porta sem nem precisar de chave. No dia seguinte, ele foi falar com Clarice. Chamou para a sala dele, fechou a porta e disse direto, porque Rômulo não sabia ser de outro jeito: "O Mateus me contou." Ela ficou branca, depois ficou vermelha. Depois os olhos encheram. Ele não devia ter feito isso. "Ele fez porque te ama", Rômulo disse, e a voz saiu mais mansa do que ele esperava. "E porque 6 anos é muito cedo para guardar um peso desse." Ela tentou dizer que estava bem, que ia resolver, que não era problema de mais ninguém. Ele deixou ela falar tudo. E quando ela terminou, com a voz quebrando no final, ele disse: "Você não precisa resolver sozinha." Ela chorou. De um jeito que ela não chorava fazia tempo. Um choro que vinha de lugar fundo, com soluço e tudo. O tipo de choro que parece errado, mas é o mais honesto que existe. Ele não disse mais nada. Ficou do outro lado da mesa e deixou ela chorar. E quando ela se acalmou, ele perguntou com cuidado: "Você tem alguém? Família? Uma pessoa de confiança?" "Tenho uma irmã em Anápolis, mas tenho medo que ele descubra e vá atrás." "Ele não vai", disse Rômulo. E disse isso com uma certeza que veio de algum lugar que não era arrogância. Era proteção. Mas a situação foi mais rápida do que qualquer plano. Na quinta-feira da semana seguinte, David apareceu no portão da empresa. Tinha bebido. Estava nervoso, falando alto, pedindo para ver Clarice. O segurança chamou a supervisora. A supervisora chamou Rômulo. Ele desceu. Encarou David do lado de fora do portão com uma calma absoluta que era mais intimidadora do que qualquer briga. David gritou. Rômulo não gritou. David ameaçou. Rômulo não ameaçou de volta. Apenas disse, com uma voz baixa e firme, que se ele voltasse a aparecer ali, ou se soubesse que havia tocado na mulher ou na criança, tomaria as medidas cabíveis, de todas as formas que existiam. David foi embora resmungando, mas todo mundo sabia que isso não era o fim. Clarice estava atrás da janela vendo a cena com o coração na garganta. Mateus estava do lado dela, com a mãozinha apertada na dela. Quando Rômulo voltou, o menino soltou a mão da mãe,
Correu até ele e abraçou as pernas do homem sem pedir licença. Rômulo ficou parado um segundo. Depois abaixou, ajoelhou no chão e abraçou o menino de volta. Com força, com aquele cuidado de quem segura algo que não quer deixar cair nunca mais. Clarice, atrás da janela, colocou a mão na boca e chorou de um jeito completamente diferente do que tinha chorado antes. Naquela mesma noite, Rômulo ajudou Clarice a ligar para a irmã em Anápolis. Ficou do lado enquanto ela explicava tudo, pela primeira vez sem minimizar, sem reduzir, sem dizer que não era tão grave assim. A irmã, Valtelina Andurá, chorou de alívio e raiva misturados ao mesmo tempo. Disse que a casa estava de portas abertas. Com a ajuda da supervisora, de uma assistente social indicada por Rômulo e do advogado da empresa, Clarice formalizou um boletim de ocorrência com os registros que havia acumulado ao longo dos anos. Mensagens, fotos, testemunhos. David foi notificado. A medida protetiva veio 2 dias depois. Clarice e Mateus foram morar com Valtelina por um tempo. A distância doía, mas era necessária. Ela continuou trabalhando porque Rômulo garantiu que o emprego estava lá, firme, sem condição, sem cobrar nada em troca. Eles se falavam, todo dia, uma mensagem, uma ligação. Ele contava sobre trovão, sobre os caminhões, sobre o cerrado. Ela contava sobre Mateus, sobre a escola nova, sobre os desenhos novos que o menino estava fazendo, agora com mais cores, mais movimento, mais vida. Um dia, ele mandou uma foto de um leão que havia desenhado, de brincadeira, e pintado de azul. Ela riu tanto que acordou o menino que já estava dormindo. Rômulo ficou olhando para a tela do celular, sorrindo sozinho no silêncio da casa grande, com trovão farejando seu pé, e sentiu que alguma coisa havia voltado para o lugar. Não exatamente o lugar de antes, porque esse lugar já não existia mais, mas um lugar novo, melhor, que ele não sabia que estava esperando. Uday Piquitun, 3 meses depois, numa tarde de novembro, com o sol inclinado e o céu de Goiás em chamas de laranja e rosa, Rômulo foi até Anápolis. Não avisou com muita antecedência. Apenas disse que ia aparecer no sábado. Clarice ficou o dia todo tentando parecer normal e falhando completamente. Quando ele chegou, Mateus abriu a porta antes que alguém pudesse se levantar. Olhou para cima, para Rômulo, e disse com toda a naturalidade do mundo: "Tio, o senhor pintou o leão de azul." "Pintei", confirmou Rômulo. "Então o senhor é do bem", decretou o menino, e saiu correndo para o quintal como se o assunto estivesse encerrado. Clarice apareceu no corredor rindo, com os olhos brilhando de um jeito que ele não via desde aquele beijo no corredor. Ela estava diferente, mais leve. O coque ainda apressado, a blusa ainda simples, mas havia algo no jeito que ela ficava de pé que tinha mudado. Ela ficava de pé como quem não está esperando que nada ruim aconteça. Ficaram na varanda da casa de Valtelina, conversando até a noite. O ar cheirava a terra molhada, um cheiro bom de chuva que tinha passado horas antes, e os grilos começaram a cantar lá pelo final da tarde, aquele som contínuo que parece pulsar junto com o coração. Rômulo disse o que havia guardado por meses, que sentia a falta dela todo dia, que havia percebido que vivia numa casa que não era lar, que queria construir algo real, que sabia que ela precisava de tempo, que não estava com pressa, que estava disposto a esperar o quanto fosse necessário. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, pegou a mão dele. "Eu não quero que você espere", ela disse. "Eu quero que você fique." 1 ano e meio depois, numa tarde de abril, com o jacarandá florido no jardim, e Mateus, com 7 anos, e os 2 dentes da frente já nascidos, Rômulo e Clarice se casaram numa cerimônia pequena, num sítio nos arredores de Goiânia. Apenas família próxima, alguns amigos, a supervisora que chorou mais do que a noiva. Mateus foi o pajem. Entrou segurando a aliança num travesseiro azul, escolhido por ele, claro, com uma seriedade de cerimônia que fez todo mundo rir de ternura. Quando o padre perguntou se alguém tinha algo a dizer antes do sim,
O menino levantou a mão. O padre pausou. Rômulo olhou para baixo. Clarice fechou os olhos, sorrindo. Eu só quero dizer que o tio pode ficar, anunciou Mateus com a voz clara e firme. Porque ele é do bem. Ele pintou o leão de azul. A cerimônia parou por 2 minutos inteiros, porque ninguém conseguia parar de rir e chorar ao mesmo tempo. Na lua de mel, foram para Fernando de Noronha, um sonho antigo de Clarice que ela havia mencionado de passagem uma única vez meses atrás, e que Rômulo havia guardado sem que ela soubesse. Ela ficou olhando para o mar verde e transparente, com os pés na areia branca e os olhos marejados, e disse que nunca tinha imaginado que poderia ter uma coisa tão bonita assim. Ele disse que ela também era uma coisa tão bonita assim. 2 anos depois do casamento, Clarice descobriu que estava grávida. Contou para Mateus antes de todo mundo. O menino ficou pensativo por 1 segundo, bem sério, e então disse: pode ser menina, mas o nome tem que ser bonito. Chamaram de Lua. Numa manhã de domingo, com o sol entrando pela janela da casa nova, a casa que Rômulo havia reformado de propósito para ter jardim, quintal e espaço, Clarice ficou parada na porta, olhando para o marido que ensinava Mateus a plantar tomate no canteiro, enquanto Lua dormia no carrinho na sombra de uma mangueira. Trovão estava deitado perto, velho e feliz, ouvindo os pássaros cantarem nas folhas altas. Ela ficou ali parada, sentindo o vento quente no rosto e o coração cheio de um jeito que ela durante muito tempo achou que não era para ela. Rômulo levantou e a olhou de longe, com aquele olhar reto e sem enfeite, e sorriu. Se essa história tocou você de alguma forma, me conta aqui nos comentários. Quero saber o que ficou no seu coração. Foi aquele momento em que Mateus puxou a manga da calça de Rômulo e fez a pergunta que nenhuma criança deveria precisar fazer? Ou foi aquela cena no final da cerimônia, quando ele levantou a mãozinha e disse: o tio pode ficar porque ele pintou o leão de azul? Me conta. Porque às vezes a gente precisa colocar para fora o que uma história desperta na gente. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho. Aqui sempre tem uma nova história esperando por você. Obrigado por estar aqui. Fiquem com Deus e até a próxima história. Aviso importante: este canal não apoia nenhuma forma de violência doméstica ou abuso. Se você sofre violência ou conhece alguém que sofre, não fique em silêncio. Denuncie. No Brasil, ligue 180. A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas por dia, todos os dias, e é gratuita e sigilosa. Você não está sozinha. Existe saída, existe ajuda.